Esse podcast é destinado a profissionais da área da saúde. Se você ou alguma pessoa próxima precisa de ajuda, procure o serviço de saúde mais próximo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao GeO2Go, um podcast feito por GEOs, para GEOs, um espaço seguro para que as nossas divergências possam finalmente convergir. Para o tema de hoje, eu estou muito feliz que a gente vai falar sobre um assunto que aparenta ser uma coisa nova, mas que, na verdade, não é tão nova assim, a gente só que não estava dando atenção. A gente vai conversar sobre assistência humanizada ao trabalho de parto. E eu trouxe a doutora Amanda, que é obstetra formada aqui pela Unicamp, e a Valentine, que é doula e que vai transportar a gente para esse mundo, que para muita gente é novo. E agora, sem mais enrolações, eu quero que elas se apresentem. Doutora Amanda, conta pra gente como que a senhora chegou até aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Amanda, eu sou médica, ginecologista e obstetra. Eu formei na Unicamp, fiz residência, mestrado, agora estou no doutorado na Unicamp também, não largo o osso. E eu acho que eu cheguei até aqui para falar sobre assistência humanizada ao parto especificamente, porque acho que sempre alguma coisa me incomodou, sabe? Na assistência ao parto, assim. Durante a residência, durante a graduação, eu falava assim, gente, não é possível que é assim que as coisas funcionam, não tá certo isso aqui. E aí, acho que depois que eu formei, eu fui buscar um outro tipo de assistência, porque eu tinha um incômodo que eu não sabia dizer de onde vinha, mas eu precisava direcionar para algum lugar. E aí eu fui atrás dessa assistência diferenciada, de outros profissionais, enfermeiras, doulas, e entendi que realmente podia fazer diferente essa assistência. E aí comecei a estudar muito sobre o tema, e acho que é por isso que eu tô aqui hoje. Que legal, seja muito bem-vinda, prof. Obrigada. Valentine, conta pra gente como que você chegou até aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, já me acostumei. Obrigada pelo convite, espero poder contribuir, né, com a visão da doula. Com certeza. Eu cheguei até aqui, a minha trajetória é um pouco diferente, porque, né, eu falo, às vezes a gente cresce falando, vou ser médica, né, não tem uma pessoa que cresce falando, vou ser doula, né. Então, eu não venho, né, da área da saúde, eu sou formada em administração, na verdade, mas eu não sabia o que eu queria fazer da vida, então eu acabei fazendo ADM lá atrás, 20 anos atrás. O que me trouxe para esse mundo do parto foram as minhas experiências de parto. Então, quando a doutora Amanda fala desse incômodo que ela sentia, na verdade, eu fui a paciente desse incômodo, né? Eu passei por um parto muito difícil há 15 anos, e até eu entender que aquilo que aconteceu comigo não era normal, né? E daí foi que eu descobri o parto humanizado, né? O parto respeitoso, e o mundo se abriu. Então, desde o primeiro momento que eu tive contato com esse assunto, eu falei assim, essa vai ser minha bandeira de vida. Esse é o assunto que toca no meu coração. Então, depois, quando eu fiquei grávida da minha filha, e que daí eu construí um parto respeitoso, um parto que eu saí, assim, transformada, que foi um parto que ressignificou muita coisa, e eu falei assim, agora eu vou ser doula. Então, é daí que eu venho. Eu adorei. Que história legal, eu não sabia. Então, sejam muito bem-vindas, tá? Eu acho que a gente vai conseguir esclarecer muitas dúvidas e muitas angústias de muitas pessoas que talvez se sintam como eu. E vou começar dando um preâmbulo de por que eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Eu acho que, à medida que o tempo foi passando, né, assim, se você olhar bem para trás na história da medicina, a gente passou por várias fases. E eu acho que a assistência ao parto meio que foi acompanhando essa história da evolução da sociedade e da medicina como um todo. Então, lá atrás, as pessoas pariam de forma 100% natural, sem intervenção, sozinhas. E a gente sabe que às vezes dava certo e às vezes não dava, né? Porque, enfim, o trabalho de parto tem suas complicações e a gente não sabia como resolver. E aí, à medida que a medicina foi se tornando uma coisa mais elitizada e mais distante das populações, assim, na prática, né? Foi se tornando cada vez mais mercantilizada e linha de produção. E aí a gente passou para uma fase que é mais ou menos a fase que a gente está tentando sair, que é aquela mercantilização do parto, né? Aquela parte cesárea em sequência. É muito mais fácil para o obstetra marcar e fazer 12 cesáreas num dia. Cesárea agendada, com horário marcado, fora de trabalho de parto. A paciente vai toda maquiada, linda, perfeita, maravilhosa.
como se fosse realmente assim, marquei um horário na minha agenda pra parir. E não sei se é bem assim o caminho que a gente tem que ir, né? Dá pra ir linda, maquiada, perfeita pro parto normal também. Dá, exato. E aí eu acho que o nosso maior desafio talvez seja dosar isso de quando indicar uma cesárea, quando ser uma cesárea letiva, até se for o caso, junto com o desejo da paciente, e sem passar pro lado daquela coisa do parto normal a todo custo, sem assistência médica. Eu tenho um pouco de receio de parto domiciliar, por exemplo, então eu acho que talvez vocês vão trazer outras visões, mas sem a gente ir para esse outro extremo. Como que a gente vai balancear tudo isso e tornar o ato de parir uma coisa normal, como sempre foi, né? Tanto que chama parto normal. Eu não gosto muito desse termo, parto normal. Eu também Eu acho que existe... Também tá certo parir por cesárea, mas como que a gente torna o ato de parir uma coisa mais humana, né? Eu acho. Então, por isso que eu quis trazer vocês duas pra gente conversar hoje. Então, doutora Amanda, conta um pouquinho pra gente como que isso começou a chegar na sua vida. Você já falou que veio dessa angústia. Mas assim, beleza, terminei minha residência de GO. Como que eu faço pra começar a trabalhar com isso, né? Eu queria, antes até, talvez, de responder a sua pergunta, pedir licença até pra fazer alguns comentários. Acho que você trouxe várias coisas importantes. Por exemplo, da história da medicina, né? Antes a gente tinha uma assistência, né, muitos séculos atrás, sem intervenção, sem nem muito natural, muito fisiológico, mas também com menos conhecimento, né? Eu acho que a gente tinha muito menos conhecimento sobre a evolução do parto, sobre como que é a fisiologia do parto, sobre anatomia, a gente tinha menos conhecimento, e aí a gente só deixava acontecer, né? E aí é isso que você falou, às vezes dava certo, às vezes não dava certo. E eu acho que uma assistência humanizada ao parto, esse termo também eu tenho várias questões, que poxa, um ser humano dando luz a outro ser humano, e a gente chegou num ponto da nossa assistência que a gente teve que criar um termo, porque esse nome... explicar que é humanizado. Teve que explicar que é humanizado, e esse nome é muito importante, porque ele justamente traz, gente, é humanizado, vamos lá, sabe? Mas a gente teve que criar esse termo para lembrar para as pessoas que é humanizado, uma pessoa dando luz a outra pessoa, sabe? Sim. E também tem essa questão da cesárea. A cesárea não é anormal, né? Então, a gente tem um parto vaginal e um parto cesárea, mas a gente acaba usando muito o termo parto normal. Enfim, mas a assistência humanizada, ela tem a ver também com segurança, né? Ela tem a ver com atendimento respeitoso e com segurança. Sim. Tem a ver com atendimento baseado em evidência, sabe? Sim. Que acho que aí eu pego um gancho para responder a sua pergunta mais diretamente, que é como que se trabalha com isso. Porque eu sempre fui muito nerd, assim, sabe? Sempre era a menina dos resumos na graduação. E eu sempre quis estudar muito, e quando eu passei pela GO, na graduação, eu tinha uma ideia de que a GO não tinha muito, assim, raciocínio clínico, que você não usava muita evidência, que era uma coisa muito prática, que é meio fluxograma, deu isso, você faz aquilo, sabe? Meio bem seta, assim, chega aqui, vai pra cá, vem daqui, vai pra cá. E aí, depois que eu fui entender, antes um pouco ainda na graduação e muito mais na residência, que, na verdade, a gente tem muito raciocínio clínico dentro da GO, muito dentro da obstetrícia, e que a gente usa muita evidência científica, muita ciência na nossa assistência ao parto, sabe? Sim. Tem muito a ver com anatomia, com fisiologia, com biomecânica, com bioquímica, contração uterina, como que funciona a contração, como que funciona a prostaglandina, a actina, miosina, sabe? Como tudo acontece de forma muito coordenada para o parto acontecer, e que a gente precisa usar isso a nosso favor, a gente precisa entender isso e aproveitar disso. O parto é um evento fisiológico. Sim. E aí, justamente, a gente tem que... É uma linha muito tênue mesmo, mas muito possível de ser traçada, muito possível, entre não atrapalhar, que eu falo que muitas vezes a principal função do médico, principalmente, é não atrapalhar o parto. Deixa a mulher parir sem atrapalhar. E quando que você precisa fazer alguma coisa que, inclusive, vai favorecer ter um parto vaginal. Sim. Sabe? Eu acho que é isso que a gente tem que estar equilibrando o tempo todo. Que o objetivo é não cair naquelas estatísticas do que dão errado, né? Até porque, assim, antes as pessoas tinham, sei lá, 15 filhos, e aí já contavam que alguns não iam estar lá, né? Hoje em dia, tipo, é aquele. Exato. Precisa, né? Precisa dar certo. Inclusive, uma boa assistência ao parto começa antes, né? Sim. Começa antes no planejamento reprodutivo, na cabeça. Hoje eu tô fazendo um curso de psiconeurofisiologia. Que legal.
Que são as emoções, como as emoções interferem no trabalho de parto, né? Inclusive, na abertura do colo, no afinamento do colo, essa mulher permitir esse parto acontecer no corpo dela, né? E o quanto às vezes o ambiente não é favorável, né? Não permite que essa mulher tenha liberdade para parir. Sim. E faz todo sentido, né? Porque a gente não é só o corpo, a gente é a nossa cabeça, as nossas emoções, nosso psicológico também. Com certeza, eu acho importante a gente pensar que isso não é místico, porque dá uma impressão, tipo assim, eu vou pensar na emoção, porque aí eu vou conectar com o outro universo. Não é isso. Não. Isso é hormonal, né? É neurofisiológico, sabe? Assim, tem mediador neuroquímico, tem neurotransmissor envolvido, e ele vai agir diretamente na dilatação do colo, na contração uterina, na distribuição do fluxo sanguíneo pro útero, para ele contrair melhor. Tudo isso tem ação hormonal, tudo muito coordenado. A gente até conhece pouco, eu acho. A gente precisava estudar mais. É uma coisa muito pequena, né, para ser estudada. Mas a gente até talvez a gente vá descobrir mais coisas sobre o funcionamento do parto ao longo, assim, da medicina. E essa parte é muito importante. Ela influencia de verdade no parto. E uma coisa que é legal que eu achei que a senhora falou bem é fisiologia do parto, não fisiopatologia, né? O parto não é uma doença, o parto não é uma coisa que a gente, como você estava falando antes da gente começar, não tá naquela caixinha de que a gente tem que diagnosticar e resolver aquele problema, né? Muito pelo contrário, talvez nem dê para colocar numa caixinha. Só que dentro dessa fisiologia, algo pode sair do planejado e a gente precisa saber, estar sempre atento para resolver, né? Então, eu acho que não tem como a gente prestar uma assistência ao parto da forma como deve ser, se você não tem tempo nem disponibilidade para estar atento. Então, uma coisa que me incomoda é, às vezes, plantão muito cheio, sem equipe multidisciplinar, a gente não consegue estar lá para perceber a hora que não tá certo, entendeu? A gente tá resolvendo 1000 outras coisas e aí e perde esse timing, isso que me preocupa, entendeu? É melhor me precaver e fazer uma cesárea agendada do que eu perder esse timing e dar errado, entendeu? Isso me preocupa. E eu acho que, às vezes, num contexto de plantão, acaba que... É que nem... Eu penso muito nisso no cuidado com o recém-nascido, assim, né? Porque a gente fala muito isso, assim. Porque as pessoas perguntam muito, precisa ter um pediatra particular da equipe? O pediatra do plantão não dá? E, assim, a principal diferença do pediatra do plantão é que ele tem mais 5 crianças para olhar. Então, às vezes, realmente é melhor ele garantir uma via aérea, entubar aquela criança e já mandar para UTI, porque ele não vai conseguir estar do lado do bebê o tempo todo, do que se ele pudesse ficar só com aquele bebê, ele ia ficar lá ventilando, ia ficar lá do lado, ia ficar olhando, e talvez não entubasse, não mandasse para UTI, sabe? Realmente, uma assistência mais individualizada é muito, 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 muito diferente, não tem o que falar. Sim. E tem muito a ver também com o suporte. Uma mulher em trabalho de parto sozinha, ela vai achar que a sensação é, eu vou morrer, eu não vou conseguir, eu vou desmaiar, vou passar mal. É uma dor, assim, eu até brinco, quando a pessoa começa a falar que vai morrer, porque tá no expulsivo. Não precisa nem examinar que é expulsivo. Já tá com votação total. E você não tem ninguém pra ela falando, do lado dela falando, tá tudo bem, isso é normal, o que você tá sentindo é normal, você não vai morrer, é uma sensação, eu sei que você tá sentindo isso. A Valen me ensinou uma coisa que eu agora tô te copiando aqui, ó, tô te levando todos os partos comigo, que eu tô te ouvindo, eu tô te entendendo, tô te ouvindo, mas isso que você tá sentindo também ela é uma sensação, eu também sei que é uma sensação, não estou desacreditando em você, mas eu também sei que isso faz parte desse processo. Se ela não tem uma pessoa falando isso pra ela, do lado dela, o tempo todo, ela vai pedir cesárea, ela vai pedir analgesia, fórceps. Não tem aquele... Já ouvi várias vezes. Não tem aquele ferrinho pra puxar? Puxa, sabe? Puxa pelo cabelo. Puxa pelo cabelo. Então, eu acho que além do olhar atento, que também é... Nossa, o que você falou é super importante. Você tem que estar muito disponível para estar atento o tempo todo. Eu acho que o suporte faz toda a diferença. E... Foi por isso que eu decidi pro consultório atender obstetrícia nesse caráter particular, 1 para 1, assim, sabe? Claro, tem a questão do dinheiro, você ganha bem, ok, mas eu não tenho certeza, o que fez eu sair de plantão, sair de ir pro consultório é porque eu não conseguia prestar uma assistência que eu considerava adequada no ambiente de plantão. Não dá. Como que eu começo?
O consultório? Como é que eu termino a minha formação e falo, ok, é isso que eu quero fazer, é com isso que eu quero trabalhar, como eu começo? Um dia eu encontrei ela no plantão. E eu falei pra ela, vai que vai dar certo. Não foi? Você lembra desse dia? Foi. Eu falei, vai atender parto. Vai atender. Vai dar certo. Eu acho que, pra mim... Tem uma carência. Tem uma carência muito grande. Pra mim, o caminho que eu tracei, eu me considero meio sortuda, porque eu fui apresentada para as pessoas certas, assim. Fui apresentada pra Valen, foi num plantão que a gente se conheceu, mas também a Heloísa, que é uma obstetrista que a gente trabalha bastante, fez muito essa ponte com a gente. O Nélio, que é um outro obstetra que eu trabalho bastante, ele me apresentou para as enfermeiras obstetras, para as doulas. Aí eu fui dar uma aula. Você foi nessa aula, não foi, de indução de parto? Eu dei uma aula, a gente fez uma roda para doulas, eu dei uma aula para as doulas. Acho que esse foi bem divisor de águas esse dia, assim. Que eu dei essa aula sobre indução de parto para as doulas, num curso de formação de doulas. E eu fui convidada pelo Elô para dar essa aula. E aí acho que foi uma ponte mesmo. As pessoas começam a te conhecer, saber que você está atendendo parto. E aí você atende o primeiro parto. Essa é que nem corrente do bem, assim, ó. Essa gestante fala para mais 3. E cada uma dessas 3 fala para mais 3, sabe? E aí, nisso, você vai criando, assim, esse... A gente, como doula, é o que eu falei, né? Existe uma carência muito grande, né? E quem você indica? Lembra que a gente estava falando um pouco antes, né, de iniciar o podcast, que... por que a doula ela é tão ouvida, né? E é só pontuando mesmo, é só uma observação, não é nenhuma crítica, nada... Mas existe uma falta, eu diria, uma falha, né, nesse relacionamento médico-paciente, que é a mulher não se sentir ouvida. E não ter, né, ela ser valorizada naquilo que ela está falando, né, nessa vinculação. Então, o que acontece? A doula é essa profissional que ouve, que dá a atenção que ela precisa, que ouve todas as demandas dela, que entra no universo dela. Tá, mas você quer parto normal? Quais são os teus medos? Onde que aperta para você? E é muito fácil essa vinculação. E aí é muito fácil de confiar nessa profissional, né? Depois a gente pode entrar um pouco mais no quanto isso é importante, né? Da doula ser uma doula responsável, da doula ter a responsabilidade, porque é o que eu sempre falo. Não é porque a gente não tem uma responsabilidade técnica pelo parto que a gente não tem responsabilidade. Nós temos muita responsabilidade, né? De induzir, inclusive, essa mulher a fazer algo que ela não deveria fazer por falta de informação, por falta de conhecimento. Então, a doula é uma profissional que precisa estudar muito sobre parto para conseguir direcionar. E eu não estou nem falando de conduta médica, mas conseguir direcionar corretamente essa mulher, né? Olha, isso daqui eu acho que você precisa de uma outra opinião médica. E que muitas vezes está no momento de vulnerabilidade e quem é a pessoa que ela está mais bem vinculada é a doula, né? Isso. E aí ela chega no meu consultório e fala assim, quem é que você indica? E aí eu falo, tem essa médica aqui que ela está atendendo parto, e eu atendi um plantão com ela, e se no plantão ela é assim, maravilhosa, você imagina no atendimento 1 para 1. Então, é isso, sabe? Um indicando o outro, é você ficar conhecida. A gente, doula, conhece, né, toda a assistência, a gente sabe a qualidade dessa assistência. Então, acho que esse começo de essa rede que a Amanda falou, né? Val, conta um pouquinho pra gente, então, como que a pessoa vira doula? Como que começa? Onde se forma? Onde que é bom? Onde que não é? Como vira doula? Como eu hoje, profissional de outras áreas, como eu posso virar uma doula? Tá. Bom, assim, a gente está engatinhando ainda na profissão, né? Embora a gente tenha doula no Brasil que atua em mais de 30 anos, eu considero que isso está mais popularizado, assim, disseminado agora, nesse momento. Eu sou doula há 11 anos. Então, eu passei por diversas fases, né, durante todos esses anos observando. Eu sou da época que tudo era mato em Campinas, né? Tinha 10 doulas cadastradas na maternidade de Campinas e eu era uma delas, né? Então, assim, havia poucos profissionais, né, poucas doulas, e hoje a gente tem uma formação em massa de doulas, tem doulas saindo do bueiro, assim, né, pelo ladrão, eu falo. De médico, né? Também. Mas, na verdade, assim, eu, assim, observando a formação, hoje existe um projeto de lei que já passou pelo Senado, inclusive, né, da senadora Elisiane Gama, que agora foi para a Câmara, mas a gente sabe quanto isso demora, que visa a gente, como que eu posso dizer,
ter uma regulamentação, né, da profissão da doula e que se sugere uma formação técnica, tá? Certo. Mas isso não é assim ainda, é uma formação técnica com um mínimo de 180 horas, tá? Mas isso não existe ainda. Hoje, para ser doula, basta você fazer um curso livre, tá? No Cadastro Brasileiro de Ocupações, né, a doula está lá prevista nessa ocupação e o sugerido é que tenha uma formação mínima de 80 horas, que esse curso não deve ser totalmente online, né, EAD, que se for à distância, que tenha aulas de videochamada, né, e que tenha a parte prática. Porém, a gente não tem uma regulamentação, não tem fiscalização, né? Não existe fiscalização, tá? Então, por exemplo, se eu quiser fazer um curso de doulas hoje e vender esse curso, eu posso fazer. Criei aqui um curso. Criei um curso, e daí vou te dar um certificado, e eu acho que daí é que tá a minha crítica principal, né, de que a gente está tendo profissionais mal formadas, né? Qualquer profissão, eu falo, né? Principalmente uma profissão tão séria que a gente está falando aqui, né? De responsabilidade mesmo, qualquer tipo de formação serve, né? Então, um curso lá gravado de qualquer forma, você não sabe quem é que está ministrando esse curso, né? E eu vejo muitos cursos sem a presença de uma doula, ou seja, peraí. Quem que está ensinando a ser doula? Você imagina um curso de medicina que não tem médicos te ensinando? Tem curso que não tem doula na formação. Entendi. Não sabia. Né? Então, aí eu olho e falo assim, tá, né? Cadê a profissional principal aqui, né? Ajudando a formar os profissionais. E aí o que acontece... Quem dá esse curso? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Então, Tipo, acordei e quero ensinar quero ensinar a ser doula, sabe? Às vezes... E aí é que está a minha crítica. E a gente tem, sim, profissionais muito mal formadas, muito mal orientadas para uma profissão que é tão séria. Sim. E a gente precisava o quê? De uma parte prática, né? De uma parte que a gente vai praticar aquilo, porque a doula, ela não se forma só naquele curso de 30 horas que ela faz. Porque a gente fala, né, que é uma sugestão de 80 horas, mas a maioria tem 24 horas de curso. Meu Jesus. Entendeu? E daí você já sai atuando, e você já sai fazendo. E daí a gente vê um monte de coisa que tá errada. Principalmente se for boa de Instagram, né? Isso, é bom. Uma lábia boa, outra aí... coisa, né? Então, e aí eu falo o seguinte, como eu falei, essa é uma crítica minha que eu tenho, que a gente precisa trabalhar isso melhor. Tem esse projeto de lei, só que ele ainda não andou, tá? E a gente não tem quem fiscalize também. Quem é que fiscaliza uma doula que está atuando de uma forma que não deveria atuar, que não deveria fazer, né? E até sem o padrão, né? Como que você vai fiscalizar se você não tem nenhuma coisa pra cobrar, né? Porque você não tem uma coisa... Você não tem nenhuma base, né? Tipo, uma saiu daqui, né? Saiu do planejado. Não tem a prática. Hoje, por exemplo, eu sou mentora de doulas. Então, mas isso parte muito da doula me procurar. Olha, eu sou uma doula recém-formada. Eu quero começar a atuar, mas eu não estou me sentindo segura. Então, eu queria, né, de repente, ter a sua mentoria para eu começar a atuar aí. Mas isso, a maioria das doulas não faz. Tem que ter muita vontade, né? De querer fazer o certo e ir atrás. Sim. E de você ir acompanhando os partos, e no começo você não vai receber tão bem. Sim. Você tem que ir lá, né? Sim. E a doula tem esse curso inicial, né? É um curso livre, mas entender que essa profissional, ela tem que continuar uma formação continuada, assim, para sempre. Eu, por exemplo, eu tô acabando de fazer um curso desse daí, que eu falei pra você, psiconeurofisiologia do parto. 11 anos com isso. 11 anos, né? Então, você tem que fazer um curso de spinning babies, você tem que fazer um curso de fisiologia do parto, de anatomia do parto. Eu já fiz nessa mesma formação, onde eu tô fazendo esse curso, né? Que eu tô fazendo agora. Então, assim, você tem que participar dos simpósios, você tem que ir lá ouvir um profissional falando sobre evidência científica. A doula tem que ser nerd também. Eu sou uma doula nerd, sou uma médica nerd, então a gente se juntou. Eu acho que existe uma visão da doula muito estereotipada também.
de que a doula é aquela profissional mística que, enfim, né, o É estereótipo. aquela parteira de antigamente, né? Isso. Que ia na casa das pessoas. Essa mulher que acompanha o parto, ela sempre existiu, na verdade, né? As pessoas falam assim, mas por que agora essa frescura de ter doula, né? Antes não tinha, sempre existiu essa mulher que ajudava outras São as mulheres a midwives, parir. né? Que eles chamam nos Estados Unidos, não? Não, midwives é enfermeira É obstétrica. enfermeira obstétrica. Ah, tá. Tá bom. Sim. Mas, Doula em inglês é doula mesmo. Doula mesmo? Tem vários trabalhos mostrando a importância da doula também, assistência Legal. no trabalho de parto. sim. E eles separam midwives de doulas. Ah, legal, Sim. não sabia. Tem a diferença, né? A enfermeira obstetra da doula, né? Uhum. Mas a figura da doula, essa mulher que sempre auxiliou outra mulher a parir, ela é histórica. Uhum. O que acontece Inclusive, é que antes agora... só tinha ela, né? Não tinha o médico, né? Isso. Antes dos partos só tinha... Sempre coberto por mulheres, quando você pega pinturas de parto, assim, século XI, século XII, Isso. são só mulheres nos quadros, os homens não acompanhavam Sim. o parto. E, assim, não tinha... Sempre tinha, tipo, uma nurse, eu nem acho que era uma midwife, assim, nos quadros. Sempre tinha uma figura nos quadros pintados de uma mulher com aquele chapéuzinho, assim, tipo, uma nurse, assim. E outras mulheres juntos. Então, a mulher acompanhando outra mulher a parir sempre existiu desde sempre, assim. Acho que só civilizações muito, muito, sabe, muito antigas, já vi alguns vídeos, coisas muito antigas que a mulher vai parir sozinha. Uhum. Mas na floresta mesmo. Pessoas que vivem na floresta, Sim. a mulher vai parir sozinha. Isso é uma coisa até meio do animal não racional, assim, Sim. que vai parir sozinha. Algumas mulheres bem, assim... a população bem de floresta mesmo vai sozinha. O resto, desde os séculos muito antigos... Que tem muito dessa sempre coisa mulheres acompanhando mulheres. de você ajudar com sua experiência, né? Experiência que você passou sozinho, que você acompanhou outras, e você levar isso pra tornar a experiência da próxima um pouco melhor, né? Sim. E, Val, uma coisa que eu queria te perguntar. Você falou que para se formar doula, então, a gente faz curso, né? E aí você precisa tirar um título de doula, se cadastrar em algum lugar? Como que Não. eu sei que tal pessoa é doula mesmo? Não. Não. É apenas... É isso que eu falo, né? Esse é uma problemática disso que a gente tem hoje, que precisa, sim, de regulamentação. A gente defende isso, né? De que tenha lá um órgão que regulamente a gente, né? E que tenha essa fiscalização, porque, sim, a gente tem muita responsabilidade sobre isso. E aí a gente entra justamente naquilo que... nossa, eu trabalhei com uma doula e eu não gostei. Então, eu sempre falo, né? Não tomar uma parte, o todo por uma parte. Sim. Né? Existe, como eu estava falando, a parte estereotipada da doula. Tem gente que olha para mim e fala assim, nossa, mas você não parece uma doula. Eu não imaginava E como isso uma doula de deveria doula, parecer? Né? Eu falo que existe a doula certa para cada mulher, né? Então, tem sim aquela mulher que vai precisar de uma doula que tem uma pegada mais mística, mais espiritualizada, né? Ela vai se identificar com essa doula, né? E não quer dizer que essa doula não tenha também um conhecimento, né? Chega a ser técnico da profissão dela, mas eu não sou essa doula, né? Eu sou uma doula nerd, uma doula que está mais voltada para a fisiologia. Eu estudo muito a parte do acolhimento emocional dessa mulher, e eu falo que vai muito das nossas habilidades. Eu acho que em qualquer profissão tem isso, né? As habilidades que a gente tem, que a gente consegue oferecer para a mulher que a gente está cuidando, né? Você como médica e eu como doula. Então, por exemplo, eu entendo que... Outro dia, interessante, eu estava ouvindo... eu sou uma doula, mas eu gosto de podcast de true crime, tá? Então, é uma coisa que não faz muito sentido, tá? Mas tá tudo bem. Mas eu estava ouvindo uma perita, o nome dela é Rosângela Monteiro, e perguntaram para ela nesse podcast como que ela conseguia manter assim, né, a serenidade para lidar numa cena de crime e tal, e ela falou uma coisa que fez muito sentido para mim, que cada profissional tem as suas habilidades, né, seus skills mesmo, né, de você, puxa, para você pode ser impossível, mas para mim eu me mantenho completamente tranquila. Então eu pensei, nossa, não é toda pessoa que pode ser doula, não é qualquer pessoa que pode adentrar
um local de parto, e quem já atendeu o parto sabe que essa mulher ela tem muitas demandas, como a Amanda estava falando, né? Demandas físicas, demandas emocionais, e que consegue manter o controle próprio, um domínio próprio para atender aquela mulher, passar por cima de tudo que está acontecendo na sua vida pessoal, às vezes, e ali tá inteira para aquela mulher, ajudando ela a lidar de uma forma melhor, né, com o parto. Então, a doula também tem que ter lá, né, eu diria, uma inteligência emocional para passar pelo parto, né? Sim. E uma dúvida um pouco mais objetiva. Como que funciona na prática o atendimento da doula? Você falou que começa antes do parto, tem um preparo, você tem consultas que passa com você, você comentou comigo que o acompanhante também passa em consulta com a doula. Como que funciona, assim, desde o primeiro contato até a hora do parto, o papel da doula? Bom, então, eu gostaria até de voltar um pouquinho, né? Entender aonde está inserida essa doula na assistência do parto. Então, vamos entender que aqui está a parte técnica do cuidado, que são vocês, médicos, enfermeiras obstetras, e que precisam ter uma visão técnica do parto. É o que vocês estavam falando agora há pouco. Eu preciso ter um olhar voltado para isso, para eu não me perder, porque às vezes é um plantão e eu tenho que correr e eu não consigo dar conta de tudo, dessa demanda emocional e tudo mais. É o que eu estava falando agora há pouco. Essa mulher não demanda? Né? Não é uma crítica, nada, não é que ela dá trabalho, mas ela demanda, gente. Ela vai te chamar 5 vezes no plantão, 6, 10 vezes, porque ela tá com dor, porque ela tá com medo, porque ela tá apavorada, porque ela acha que tá dando tudo errado. E é aquilo, né? O que você, uma profissional técnica que tá aqui, tem para oferecer? Você tem um cuidado técnico, então você vai chegar e vai oferecer uma intervenção, porque é o que você tem ali de recurso seu, né, para oferecer. E aqui tá essa mulher e esse acompanhante, muitas vezes despreparados, não sabem o que esperar de um parto, não estudaram absolutamente nada sobre parto e estão lá. E parto é uma coisa que precisa de preparo. Sim. Você precisa entender o que está acontecendo com você, para você não achar que você está morrendo a todo momento, na primeira contração que você tiver. Isso, o acompanhante também. E o acompanhante também. Um acompanhante bem treinado, né? Com suporte, nossa, ele vai ser uma ferramenta maravilhosa. Agora, um acompanhante inseguro, ele tá ali racional. A mulher ainda tá parindo, ela tá em Nárnia. Mas o acompanhante, ele tá racional. Então, ele chama a equipe técnica o tempo todo. Você não tá fazendo nada. Olha aqui a condição da minha mulher. Como que vocês não estão fazendo nada? Que absurdo. E você, né? O que você tem para oferecer? Né? Então, eu já vi situações ali, especialmente de plantão, olha, mas um parto é assim. Você não tem muito o que falar. Então, tá aqui a mulher e o seu acompanhante. E aqui a parte técnica. Onde está a doula? A doula está aqui, no meio, né? Compondo essa equipe. A gente não está ali para atrapalhar. Pelo contrário, quando todo mundo compreende que a figura da doula vai ajudar todo mundo, na verdade. Porque quem vai suprir todas essas demandas, essa mulher, às vezes, ela não precisa de uma analgesia. Ela precisa ser ouvida. Ela precisa ser ouvida, ela precisa de orientação, né? Quantas e quantas vezes eu estava em plantão acompanhando uma mulher que me contratou, né? Já te explico como que é me contratar e tudo, como que é esse trabalho, mas no leito do lado, ter um casal totalmente sem orientação, meu coração ficar partido e eu pedir licença para a mulher que eu estou acompanhando e falar assim, posso ir lá entregar um olhinho para ele, ensinar ele a fazer uma massagem? Porque eu acho que vai resolver. E ajudar. A mulher deitada completamente o tempo todo, né? E eu falava, vai lá no chuveiro. Nem era minha paciente, vamos dizer assim. Nem estava acompanhando essa mulher. Mas então, o que a doula tem para entregar para essa mulher é justamente essa escuta, esse acolhimento emocional, porque muitas vezes ela tá surtada, não é porque ela quer uma analgesia, é porque ela quer uma ajuda. E aí a gente entra também naquele assunto de que a OMS fala isso, vamos esgotar os métodos não invasivos para aí partir para um método farmacológico, porque esse tem riscos, adiciona riscos ao parto. Você como médica, você quer mais risco ou menos risco no parto? Você quer menos, né? Então, a doula está ali inserida nesse auxílio. A boa doula vai saber atuar dentro do seu quadrado, não vai interferir na conduta, vai conseguir dialogar com essa equipe médica,
né, vai agregar para essa equipe, vai chamar essa médica quando houver uma necessidade, né, por exemplo, puxa, a mulher começou a ter puxo no chuveiro, ela está no chuveiro, e eu sei que ela está tendo puxo, eu vou deixar essa mulher ficar sentindo puxo e chamar a médica só quando a cabeça estiver para fora? Né, você que estava falando agora há pouco, nossa, são tantas demandas do plantão, eu não consigo dar conta de tudo. E aí, puxa, não é mais fácil indicar uma cesárea? Não, é mais fácil ter uma doula lá, uma boa doula parceira que vai te ajudar também. Sim. A boa doula, ela vai auxiliar todo mundo. A técnica de enfermagem, que vai poder fazer as funções dela sem precisar ficar sendo demandada. A enfermeira obstetra, que tem 5, 6 pacientes para cuidar. O médico que está atendendo numa cesárea. A boa doula está ali, cumprindo esse papel de apoio emocional dessa mulher, de alívio da dor. E quando fugir do trabalho da doula, é que daí, sim, tem mulheres que vão precisar de uma analgesia. Tem mulheres que a gente está olhando, a contração não está pegando ritmo, não está pegando ritmo, já fizemos de tudo. Investigamos tudo que pode estar interferindo nesse parto. Lembra que a gente falou que parto é muito mais do que o corpo? Sim. Então, é uma luz que está acesa, que está atrapalhando essa mulher? Né? É um entra e sai dentro do quarto. Puxa, gente, esses dias eu atendi um parto que, assim, é muito comum isso. Eu falo que a mulher, ela precisa ir para uma caverna para parir, sabe? Sim. Porque a gente, de certa forma, é uma mamífera parindo também. Sim. E vamos entender essa parte, que tem o nosso cérebro primitivo que precisa ser ali ligado, vamos dizer assim, ou desligar o nosso cérebro pensante para a gente conseguir parir. E aí, nesse entra e sai do quarto, né, a gente consegue ter essa privacidade que essa mulher precisa ter. Eu levo essa mulher para a caverna, que é o banheiro do hospital. E quantos partos evoluem no banheiro? Né? A doula, ela tem esse olhar. Puxa, o que está faltando aqui? Né? Ai, nossa, às vezes é um companheiro que está distante. Para essa mulher vai fazer a diferença um abraço. Vem cá, dá um abraço nela. Eu acho que ela está precisando. Entende? Então, o profissional técnico não tem essa visão, não é a função dele. Não é que assim, nossa, por exemplo, eu falo que a Amanda, ela é tipo uma médica doula, sabe? Porque ela tem essa visão, né, integral do parto. Mas ela não precisa ter um pensamento técnico, porque tem 2 vidas na mão dela e ela tem que observar, esse parto está transcorrendo dentro da normalidade? Essa contração está com ritmo? Não está? Então a doula às vezes também vai observar e falar assim, nossa, a gente já investigou tudo, está com privacidade, tem algum... O que está acontecendo com você? Você está com algum medo? Nossa, eu estou com medo do expulsivo. Puxa, vai travar o expulsivo dessa mulher. Não, confia no teu corpo, confia, está acontecendo. E aí eu estou ali nesse cenário. Então, mas mesmo assim, investigamos tudo. Não está pegando ritmo. Aí eu vou falar, olha, vamos conversar aqui, né? Porque eu acho que aqui vale uma intervenção no que é. Lembra que a gente estava falando do parto natural a qualquer custo? Né? A boa profissional, a boa doula, eu vou falar da posição da doula, porque né, essa é a minha posição, vai saber identificar também, vai chamar o médico, vamos lá, vamos conversar sobre isso, né? Não, a nossa função não é a gente falar sim ou não. Eu vou te dar um exemplo. E entrando um pouco da minha função, nós temos 3 consultas, eu trabalho dessa forma, temos 3 consultas antes do parto, de preparação para esse parto. Tá? Não é uma consulta técnica que eu vou fazer qualquer procedimento técnico de forma nenhuma. A doula não está habilitada a fazer toque, ausculta, aferir pressão. Ela não tem nenhuma responsabilidade técnica sobre o parto. Não, não, tá? Tem muita gente que me procura e fala assim, eu gostaria só de contratar você. Então eu falo assim, olha, o correto, né, o seguro para você e para o seu bebê, e eu sempre vou priorizar a sua segurança, é que quando você entrar em trabalho de parto ativo, a OMS fala que precisa ter uma vigilância de trabalho de parto, a cada meia hora, a cada 1 hora, auscultar esse bebê. Se você não tem essa assistência contratada, então nós vamos para o plantão do hospital, porque é lá que você vai ter essa assistência. Perfeito. Tá? Então, assim, como eu falei, a gente tem um problema de formação e tem aquela doula que vai chegar no teu plantão com a cabeça do bebê quase para fora? Sim, por quê? Ou ela não soube identificar esse trabalho de parto, porque ela não estava preparada para aquilo, ou ela acredita que essa mulher
tem que ficar em casa até quase parir, né? Então eu falo, o problema é bem extenso, mas a boa doula, é o que eu falo, gente, não vamos tomar o todo por uma parte, não é assim que funciona, tá? E isso é uma luta minha, inclusive, sabe? De tipo assim, peraí, todo mundo tá falando que a doula é isso, isso e aquilo, mas eu não sou. Mas as minhas colegas que eu conheço lá no nosso grupo, a gente tem um grupo no WhatsApp que se chama Doulasauras. Porque nós somos as dinossauros das doulas. A gente não é assim. Então, que bom que a gente consegue mostrar para alguns profissionais que a gente não é assim, mas eu queria que você que está lá no plantão também me conhecesse, que você também soubesse que eu posso te ajudar. Nessas consultas, então a gente vai trabalhar o que é uma contração, o que é um trabalho de parto, o que é como você lida com essa dor, tá? Que ferramentas você tem para passar? Você compreender o quanto esse parto depende de você e não terceirizar. A gente vê isso muito, né? A mulher tentando terceirizar esse parto para as outras pessoas. Essa conscientização, esse trabalho emocional, o trabalho com o acompanhante, coisas que ele faz, às vezes tentando ajudar. Cara, o acompanhante é essencial. Eu já falei pro meu noivo que ele vai fazer curso de parto para pais. Porque, gente, o que a gente vê de acompanhante que consegue transformar totalmente aquele trabalho de parto, né? Sim. Às vezes troca o acompanhante e aí vem uma pessoa que tá tipo, vamos lá, vai dar certo. E dá tudo certo quando troca. É impressionante. Sim. Legal que tem uma consulta. É só acompanhante ou acompanhante com a paciente? O acompanhante com a paciente. Mas eu sempre falo, eu trabalho isso individualizado. Se essa mulher identifica que esse acompanhante precisa de uma consulta só comigo, a gente vai marcar isso de uma forma individual. Se é uma mulher que precisa, eu preciso ir sozinha na consulta só para falar sobre mim, sobre as coisas que estão acontecendo comigo, eu não quero que meu marido esteja, vai marcar comigo. Então, eu sempre individualizo esse atendimento, que é uma preparação para o parto. Precisa ter. Eu não atendo, por exemplo, parto sem preparação, porque eu entendo que é um casal que vai chegar ali e não vai ter, né? Como é que vai lidar com o parto? Precisa ter uma bagagem, né? Precisa, pra chegar naquilo. não tem como, Sim. né? E eu queria puxar um pouquinho desse gancho que você está falando, então, jogar para a doutora Amanda fazer 2 perguntas, que vão ser meio longas, assim. Mas a primeira é com relação ao relacionamento do médico com a doula no contexto de plantão, que é um pouco da vivência que eu tenho e que eu vejo que a gente tem mais embate do que auxílio, e do relacionamento do médico na equipe fechada, né? Na equipe que está disponível só para aquele parto. Então, eu imagino que seja bem diferente. E a outra pergunta, para a senhora responder em seguida, é com relação... Essa era uma pergunta só. Essa era uma só. E com relação também a, tipo, como que é o seu atendimento com aquela paciente que decidiu fazer a contratação do parto exclusivo, né? Então, também de as consultas preparatórias, do parto em si, como que funciona. Mas eu posso perguntar de novo depois. Se ficar muita coisa. Eu acho que todo relacionamento tem que ser baseado em respeito, né? Todo. O seu com a mulher que você está atendendo e o seu com o profissional que aquela mulher escolheu para estar com ela. Você está no plantão. Quando a mulher chega com uma doula, ela escolheu uma pessoa que ela confiou, que ela conheceu antes para estar com ela naquele dia. E você tem que partir do respeito. Eu acho que muita gente já chega... Eu lembro muito, estava na graduação. Eu lembro direitinho quando chegou uma mulher no plantão com um plano de parto. A gente estava comendo pizza no plantão, com os chefes, com todo mundo. E aí chegou alguém para falar assim, chegou uma paciente tal. E era um caso que tinha alguma, eu não lembro exatamente o que, mas tinha alguma complicaçãozinha, assim, alguma comorbidade, alguma coisa. E todo mundo estava muito empático com ela. E querendo, incentivando o trabalho de parto, e alguém falou assim, ela trouxe um plano de parto. Gente, mudou. As pessoas fecharam a cara e falaram, então a gente não vai fazer nada. Então acabou, agora acabou tudo. Ou então, plano de parto é fator de risco para cesárea. Ai, sério, eu tenho muita raiva quando falam isso. Falam isso? Falam isso. Falam bastante, porque principalmente os mais velhos. E é difícil. Eu lembro que eu fiquei assim, gente, eu tava na graduação, não sabia nada sobre nada, assim. Tipo assim, quem era eu na fila do pão, assim, como pessoa, não era nem médica, nem gente direito, né? Porque você não sabe nada da vida. Mas eu lembro de falar assim, como assim as pessoas mudaram completamente? Porque ela falou que tem um plano de parto. Eu não sabia o que era plano de parto, eu não sabia o que era parto harmonizado, mas eu lembro de pensar, gente, por que falaram esse termo aqui e as pessoas mudaram? As pessoas estavam empáticas com ela. E de repente mudou completamente, assim. Então, como que você vai, assim, se esse profissional tem essa postura, ele
Imagina com a doula, né? Porque ele ouviu o termo plano de parto sem nem ver a cara da pessoa e já teve essa postura. Imagina se eu ouvi o termo doula. Imagina se eu ouvir doula, chegar a conversar com a doula. E eu sempre falo assim, tem profissionais ruins em todas as áreas que trabalham, que existem, assim. Então, assim, tem doula ruim, tem doula boa, tem médico ruim, tem médico bom, tem enfermeira boa, enfermeira ruim, tem padeiro bom, padeiro ruim, sabe? Tem profissional ruim em todas as áreas que a gente trabalha, assim. E a gente não pode realmente se deixar com, né, a Valen falou bem, assim, pegar o todo pela parte, sabe? Tomar o todo pela parte, Senedoc. Que chique, de linguagem. que chique, eu adorei. Porque, do mesmo jeito, e aí foi criando uma coisa tão, eu acho, olha, eu vou causar, mas eu acho que tem uma coisa que é estrutural, que é social, que é uma coisa que o médico tá no pedestal, sabe? Sim. Tipo assim, começa quando você passa no vestibular, entendeu? Você passou no vestibular, você virou sei lá, eu sou de uma cidade pequena, passei de terceiro, eu passei no vestibular, eu queria colocar um outdoor meu na cidade, entendeu? Tipo assim, ela passou no vestibular de medicina na Unicamp. E, eu tive o privilégio de escolher o curso que eu quis fazer, entendeu? Se eu quisesse fazer qualquer outro curso, eu tinha chance de passar em outro curso também e ninguém queria colocar um outdoor meu. Eu escolhi aquilo, sabe? Sim. Por que eu mereço um outdoor e minha amiga que passou em Direito na USP não merecia um outdoor, sabe? Então, começa aí. Então, você chega na faculdade achando que você é o rei da cocada preta, porque você passou no vestibular. Aí, você começa um curso que o tempo todo, medicina fica... Aqui na Unicamp é uma coisa tão engraçada, porque fisicamente... A faculdade de ciências médicas fica no alto do campus. Sim. Tipo, você sobe pra FCM, você tem que subir. E assim, é uma coisa física, você realmente sobe, mas ao mesmo tempo você fica se questionando, assim, sabe? Por que a FCM fica no alto do campus, sabe? E aí você tá o tempo todo trabalhar que você tá lá no pedestal, que você tá no alto. Chega uma outra pessoa, uma mulher em trabalho de parto, falando assim, eu acho que ela devia levantar da cama e agachar. Essa pessoa que tem um outdoor na cidade dela, que estudou no alto do campus da universidade, que todo mundo, tipo, que é uma figura de autoridade, porque isso é uma outra coisa que eu demorei muito para perceber. O médico, ele é uma figura de autoridade, tanto socialmente, quanto numa estrutura de hospital, assim. Quem que vai dar a conduta final? É o médico. Quem que é o chefe do plantão sempre? Você tá Eu lembro do R1 no PA, meu primeiro estágio também foi PA, no R1. E eu era recém-formada, eu até fiz um ano de exército, até tinha um tempo de formada assim, mas eu era recém-formada. E eu lembro de, tipo, estar o caos. E aí ele me perguntava, o que você quer fazer, Amanda? E eu pensar, eu? Eu que acabei de chegar aqui. Eu que acabei de chegar aqui, eu não sei o que você quer fazer, não sei o que você fazer, sabe? Mas quem vai assinar e carimbar lá é o médico, ele vai ter que tomar essa conduta final. E aí tem esse peso também, que eu acho que é ensinado de uma forma muito pesada também, sabe? Não é tão pesado assim. A gente não salva vidas e a gente não mata ninguém, sabe? Eu acho que você pensar assim deixa as coisas mais leves na sua assistência de modo geral, assim. Chega uma outra pessoa falando, olha, você tem que sentar e não ficar deitada, o médico vai falar, não. Por quê? Porque você que tá dizendo isso, né? Não, você não sabe de nada, porque você fez um curso de 24 horas. Eu fiz 6 anos de faculdade. Mais 3 de residência. Eu sei, você não sabe. Então, acabou. Sabe? E aí tem essa postura, tem sim. São muitos contextos, são muitas coisas. A questão de você estar no plantão, você tem muita coisa para fazer, você tá sobrecarregado, você tem muita coisa para olhar. Esse peso de tipo, vou salvar uma vida, vou tirar uma vida, tem que fazer isso, fazer aquilo. Tem uma parte burocrática, né? Você também tem que assinar papel, você tem que pedir o exame, você tem que fazer a prescrição, você tem que pegar a paciente, você tem muita coisa na cabeça, muita coisa para fazer. E aí, às vezes, a sua primeira postura vai ser imbativa, né? Com aquela profissional, com a doula chegando e falando. E você vai querer controlar, sabe? Acho que tem um pouco a ver com controle também. Não deixa eu fazer o que eu quero fazer aqui. Eu tenho um pouco de sensação. Não sei se isso é só meu ou se muitas pessoas se sentem assim, mas assim, cara, ela tá fazendo o que eu queria estar fazendo. Eu queria estar dando aquela assistência ao parto, mas eu tô aqui fazendo papel, sabe? Também. Isso me incomoda. Eu comentei com a Val, antes da gente começar, que quem me ensinou a fazer parto de verdade foram as enfermeiras, porque onde eu fiz internato, a gente dividia 1 para 1, parto com enfermeira obstétrica e parto com a residência. E os partos da enfermagem eram sempre mais legais. Tipo, meia luz, musiquinha, massagem e tal. E aí era isso que eu queria fazer. Só que o plantão não me permite fazer isso, entendeu? E aí eu fico um pouco com essa sensação de tipo, poxa,
ela tá lá fazendo o que eu queria fazer, entendeu? E eu tô aqui pedindo HIV e internando a paciente. E tem uma relação no plantão que é com o seu colega de plantão, né? Isso. Que também é outra coisa muito assim, porque você tá dividindo o trabalho com a pessoa, então assim, você pode, no plantão, ficar lá o tempo todo com a mulher. Só que você vai deixar seu coleguinha fazendo todo o resto do plantão, sabe? E aí também tem esse embate, assim, sabe? Do quanto, tipo, mas você deixou. Ou quando você passa o plantão com mulheres em trabalho de parto. Pronto, acabou Então, o mundo. acabou o mundo. Porque tem que nascer em 12 12 horas. Por que não resolveu? Você tá passando um plantão, você tá resolvendo. Se for à noite, então... Nossa senhora, você quis dormir. Por isso que você deixou essa mulher aqui em trabalho de parto, sabe? Ou... Eu já ouvi de dupla, assim, aquele parto mais difícil, que você precisava ter um... É legal também atender em equipe, porque você tem, assim, um apoio moral, sabe? Você olhar pro lado e falar assim, nossa, tá demorando isso aqui, mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem, vamos continuar. E do teu colega falar assim, você quer que eu atenda esse parto? Então fica aí, porque eu acho que tem que operar, se você não quer que eu opere, então fica aí, eu vou embora. E aí você fica meio, poxa... Né? Você não quer também, assim, dá uma ajudinha. Vem aqui me auxiliar também, sabe? E você fica completamente sozinha naquele cenário. Mas aí, pra mim, quando chega a doula, que foi esse plantão que eu conheci a Vale, eu falei, obrigada, senhor. Tipo assim, tem alguém que consegue estar aqui ajudando, auxiliando, e eu posso fazer as outras coisas, sabe? Eu vou lá e pergunto, tá tudo certo, tá tudo bem? Tá tudo certo, tá tudo bem. Aí eu vou embora de novo, sabe? Assim. Então, você consegue, ajuda muito nesse sentido. Então, assim, é até possível você fazer uma assistência bacana no plantão, assim, é possível. Só que você lida com muitas outras coisas, sabe? Uma hora você cansa de lidar com outras coisas. Fala, não vou mais fazer isso aqui não, vou parar de dar plantão, não tenho mais condições. E como que funciona, então, o dia a dia do consultório de quem trabalha com assistência ao parto? É uma confusão, né? Sim. É um desmarque, marca, desculpa. Eu faço consultório uns 4, deixa eu pensar, 5 períodos na semana, 4 ou 5 períodos na semana, e aí tem uma agenda normal, tranquila, segundo dia todo, terça tarde, quinta tarde, sexta de manhã. Tipo assim, meus dias de consultório. E aí, quando alguém entra em trabalho de parto, é uma coisa que muda, que você tem que desmarcar todo mundo de última hora, todo mundo costuma ser bem compreensivo, porque tá todo mundo meio que no mesmo barco. Todo mundo no mesmo barco. Às vezes, os pacientes de gineco não gostam tanto, assim. Mas até as ginecos costumam ser bem compreensivas, assim, com pessoas que atendem parto, assim. Porque, às vezes, você tem que desmarcar tudo e sair correndo, assim, sabe? Mas, assim, da maioria das vezes é bem tranquilo. Você atende seus horários normais de consultório, faz seu pré-natal. E você é a única médica da equipe? Como assim? Só tem você de médico na sua equipe, de obstetra, ou não? Não tem como trabalhar sozinho com obstetrícia. Pois é. Não tem como você não ter backup, sabe? Eu não trabalho num esquema de grupo. De parto, porque alguns médicos, eles fazem grupos. E como que funciona o grupo? Que eu também acho bem legal a ideia, assim. Acho que, pelo que eu... Aí é um telefone sem fio. Acho que talvez você consiga falar melhor também, Vale. Mas geralmente elas funcionam assim, trabalham 3 ou 4 médicos no mesmo grupo. Cada um tem seu paciente, geralmente tem um médico referência. Então, você acompanha o pré-natal de uma mulher, né? Geralmente tem um médico referência. Essa é minha paciente. Mas, na hora de atender o parto, provavelmente vai ser aquela médica que vai atender, mas tem um esquema de, meio que de plantão de backup, assim, sabe? Tipo assim, primeiro final de semana, quem tá responsável é esse grupo, ou uma pessoa, uma dupla de médicos, esse vai ser outra dupla, esse vai ser outra dupla, sempre dando preferência pro médico referência, mas elas se dividem bem assim, sabe? Ou, por exemplo, primeiro final de semana desse mês sei lá, a aniversário da minha filha vai ficar de backup e essa é outra pessoa. E aí, bem esquema mais organizado. Você tem mais uma agenda, né? Quando é grupo de médicos. Pois porque eu acho que a assim, angústia de muitas pessoas que querem trabalhar com assistência ao parto é essa coisa de, você vai ser obstetra? Você nunca vai ter vida, né? Você tem que estar disponível. Você vai perder a festa da escola do seu filho. Você vai perder o seu aniversário de casamento. Você não vai poder viajar. Eu acho essa a maior dificuldade, inclusive, de encontrar backups. Eu já propus para vários jós. Gente, vem trabalhar comigo, me ajudar, né? E a maior questão é essa. Assim, eu tenho agenda, eu tenho filho, eu tenho minha vida, eu não quero desmarcar as coisas para sair correndo de parto. Eu acho que o esquema do grupo é uma boa opção, mas eu acho que tem um pouco o perfil de mulher que topa esse esquema do grupo. Porque tem uma chance relativamente maior do que no meu caso, por exemplo, que eu não atendo
nesse esquema de grupo, de ser um outro médico que não o seu referência que fez seu pré-natal, de atender seu parto. Mas eu acho que funciona bem, porque geralmente esses grupos também discutem os casos, você passa em consulta de pré-natal com todos os médicos da equipe. Então, essa gestante conhece todos os médicos da equipe. Então, mesmo que outra pessoa atenda o parto que não é um médico referência, que acompanhou a maior parte das consultas de pré-natal, ela já conhece. Ela já conhece, porque ela passou em consulta em outro momento. Então, não é que você está conhecendo a pessoa pela primeira vez, nem nada. E todo mundo está ciente daquele caso, né? Porque você discutiu, todo mundo sabe de todos os casos da equipe, né? Então, mas eu acho que tem um perfil de gestante para esse esquema de grupo, assim. E vai ter aquela gestante que quer, tipo assim, o obstetra pra chamar de seu, sabe? Quero só ele, não quero... É uma vida de abdicação, assim. A gente tem que entender que qualquer profissional que atende parto, desde a doula, médica, enfermeira obstetra, até fotógrafo de parto, sabe? Você tem que entender que, assim, é uma disponibilidade, 24/7. E eu falo como uma profissional que está 11 anos nessa vida e que eu tô cansada, sabe? Que é uma vida que cansa, assim, sabe? Cansa, por exemplo, a sua filha fala assim, mamãe, você vai na minha apresentação de final de ano? E você não poder falar assim, com certeza, vou, sabe? Então, porque tem, sim, pacientes que compreendem quando você manda uma profissional de backup, né, que tá ali no teu suporte, e isso é tudo acordado antes, sabe? Eu falo da minha parte, mas eu vejo que tem a parte do médico também. Olha, nenhum profissional, eu sempre falo isso para todas as mulheres, pode se comprometer 100% que vai estar no seu parto, não só por ter outro parto ou ter um compromisso, mas eu posso ficar doente, eu posso bater um carro, alguém da minha família pode morrer, eu sou uma pessoa, eu não sou. A gente quer humanizar tanto o nascimento, desumanizando o profissional que está te atendendo, né? Então, assim, eu já fui atender parto doente, eu já fui atender parto depois de audiência de divórcio, eu já fui atender parto com dificuldades, com a escola da minha filha ligando e falando, olha, ela tá aqui vomitando, você pode vir buscá-la. Então, a gente tem que desligar da nossa vida para atender, entender que esse é o dia mais importante da vida dessa mulher, né? Mas é uma vida fácil? Não é. Por isso que o que eu vejo hoje, gente, lembra que eu vim desde lá de trás e que eu via esse modelo que esse médico é dessa paciente e pronto, ela só aceita isso. Mas agora o que eu tô vendo é uma nova geração vindo de profissionais que também não querem abdicar tanto da sua vida. Por exemplo, puxa, você é madrinha num casamento. Isso é uma coisa importante. Sim, a minha vida não tem pausa. Né? Essa mulher que está desse outro lado da assistência, essa paciente, muitas vezes ela não vai compreender. Algumas vão, outras não vão. Então, eu vejo hoje grupos de médicos, né? Por exemplo, e é variado, né? A Amanda fala de como funciona a parte dela. Mas eu vejo, por exemplo, grupos de médicos que trabalham sempre vão atender em dupla. Sempre é uma dupla de médicos, esse grupo. E sempre um final de semana no mês um é de uma médica, outro é de outra médica, outro é da outra. Então, olha, se você parir no primeiro final de semana do mês, quem vai atender você pode escolher a referência às outras, com quem você se identifica mais. E lembrando que essa outra pode ficar doente, daí vai uma outra ainda, né? O que eu preparo as mulheres no pré-natal, e gente, tem esse preparo também da doula, tá? Você vai parir comigo, apesar de migo, entendeu? Semigo, sabe? É isso que eu ia falar, assim, eu acho que, inclusive, eu trabalho assim, eu não faço parte de um grupo, a gente tem os backups, eu trabalho muito com o Nery e com o Victor agora, são os meus principais backups. Mas eu me dou bem com várias pessoas que às vezes eu peço pra ficar. E eu costumo avisar as pacientes porque eu escolho, sabe? Tanto férias, eu vou tirar férias de tal época a tal época, eu vou estar de férias nessa época. Tem paciente que não vai nem querer fechar o parto com você. Sim. Naquele período, porque você vai estar de férias, vai procurar outra pessoa. E tem paciente que vai topar, ficar com você e se usa backup. Isso. Quando é férias, que geralmente fica mais dias, aí geralmente eu peço mesmo pra passar com a pessoa, pra conhecer, ver se gosta, se identifica. Eu sempre ofereço, eu tenho esse backup, você quer conhecer? Você tem interesse em passar uma consulta pré-natal? Na sua data de prova de parto, eu não tenho nada a princípio, é só se acontecer alguma coisa que eu vou precisar acionar. Mas se você quiser conhecer, fica à vontade. Então, você quer, então você que não quer, agora férias eu faço questão mesmo, até porque durante as férias vai ter que passar numa consulta de pré-natal, né? Então, eu sempre trabalho assim, e eu sempre aviso. Por exemplo, eu tive data prova de parto no casamento da minha irmã, ano passado. Eu falei, olha, esse final de semana é o casamento da minha irmã, eu não vou, estar aqui se você não estiver nesse final de semana. Então, esse final de semana vai ser backup se acontecer alguma coisa.
É a apresentação de final de ano da minha filha. Acho que eu faria isso, não tenho filhos. Mas acho que eu faria isso, assim, ó. Apresentação de final de ano da minha filha, esse final de semana, então, final de semana, é um horário. Fui dar aula na SOGESP esse ano. Ó, eu tenho aula da SOGESP e eu vou dar aula, eu até consigo voltar do congresso, não assistir o resto do congresso, é São Paulo, em 1 hora eu tô aqui, mas eu vou dar aula, tipo, dia 24 de agosto, de tal hora, eu não vou nem olhar o celular. Essa hora eu tô dando aula. E aí vai ser backup. Principalmente eu aviso os compromissos que eu faço questão que eu não... Tudo conversado, né? Vai dando certo. Eu acho que dá certo. Tá. Tem Na dado maioria certo. das vezes dá. Tá. Né? Mas é isso, você tem que ter um combinado antes. Final de ano. Olha, eu não vou atender no Natal. Tudo bem, a sua data é 25 de dezembro. Não, tudo bem, porque pode nascer no dia 25, ou pode nascer dia 27, vou ficar aqui. Né? Então, eu acho que tudo tem que ser muito combinado e tem que fazer sentido para você, né? O que eu falo para as mulheres é o seguinte, uma profissional que te atende e que tá bem, inclusive descansada, vai te atender muito melhor. Com certeza. Do que se ela tiver com a cabeça no compromisso que ela tá perdendo. A gente não pode, né, desumanizar o profissional, como eu falo, para humanizar o parto. E é uma coisa que não, com certeza absoluta. E acho que tem muito a ver com a autonomia da mulher. O parto da mulher, entendeu? Eu estimulo a autonomia da mulher. Eu sempre falo que eu não faço partos. Que eu não faço mesmo. Quem faz o parto é a mulher. E se eu tô estimulando a autonomia dela, e ao mesmo tempo eu tô falando que ela não vai parir sem mim, eu tô sendo totalmente incoerente. O parto dela vai acontecer independente de mim. Que bom que ela me escolheu pra estar do lado dela e acompanhá-la, vou adorar, vai ser um prazer, vai ser ótimo. Mas o parto dela acontece independente de mim. E eu quero trabalhar, eu quero que ela se empodere disso no final do pré-natal, que ela entenda que ela vai parir independente de qualquer pessoa da equipe, sabe? Então, é um conceito que faz parte, na minha visão, da assistência humanizada, da autonomia da mulher, sabe? E aí faz parte você não estar lá. E assim, eu gosto de trabalhar assim, eu realmente gosto. Ontem uma aluna mandou mensagem que ela queria fazer GO, mas ela tá preocupada com a vida, nananana. Eu falei assim, olha, uma vez você tem consulta particular, a mulher vai, mesmo que você faça só gineco, você não atende pré-natal, não atende obstetrícia. Se ela tiver candidíase, sexta-feira, 11 horas da noite, ela vai te mandar mensagem falando que ela tá coçando, que tá horrível. Nananana. Isso não me incomoda. Eu acho também que tem uma validade, eu acho que tem um prazo. Talvez em algum momento isso vai me incomodar. Atualmente não me incomoda. A pessoa me manda mensagem. Tem uma paciente agora que ela quer engravidar. E aí ela manda mensagem assim, todo mês. Ai, minha menstruação, nem atrasou ainda a menstruação, eu não sei se eu tô grávida, posso beber, eu tenho um casamento, eu posso beber. Todo mês. Eu já tô esperando a mensagem dela assim, sabe? Eu dou risada, não me incomoda. Eu acho tão divertido. Eu falo, tadinha, não pode beber, vida normal, você não tá grávida ainda. Mas vão ter pessoas que vão se incomodar com isso, não vão querer isso. E talvez seja um profissional GO que dê plantão, porque o plantão acabou, você vai pra sua casa, ninguém te manda mensagem. Vai ser um profissional que vai ficar na Unicamp, se a Unicamp também você foi e vai pra sua casa, você não tem mais nada. Eu acho que tá tudo bem, assim, são perfis, você tem né? que entender que é uma vida de, é como eu falei, é de abdicação. Você tem que querer muito, né? Por exemplo, toda vez que eu tô num parto, eu falo assim, ai, maravilhoso estar aqui, eu me identifico, sabe, aquela coisa de eu estou aqui. Né? É maravilhoso, mas entender que sim, né? Você está no meio do mercado fazendo compra, você vai ser chamado e vai ter que deixar as compras lá. Aconteceu isso comigo essa semana. Tive que deixar a compra lá e sair correndo, né? Entender que essa vai ser a sua vida, que alguém vai te ligar de madrugada, né? E procurar trabalhar isso da melhor forma possível, né? Por exemplo, hoje, o que eu entendo? O trabalho da doula é uma coisa muito física, né? Eu falei da parte emocional, mas, gente, tem uma parte física muito intensa, de agachar, levantar. Puxa, o que está resolvendo para essa mulher é massagear a lombar dela por 9 horas a cada 3 minutos. É o que está resolvendo? Vambora que eu vou massagear sua lombar por 9 horas. É muito físico. Puxa, eu não estou conseguindo agachar e levantar. Quem vai agachar e levantar essa mulher vai ser eu. Eu brinco que eu faço musculação para levantar 70 quilos de mulher. Entendeu? E aí, no decorrer desse tempo, né, eu já tenho 42 anos, eu já começo a perceber que começa a chegar o tempo e tudo, que eu ando mais cansada. Isso é normal, né? Eu não sou a mesma doula de 11 anos atrás, né, de energia. E eu falei assim, puxa, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Eu não me vejo, né, não atendendo parto. Como que eu vou fazer isso fazer sentido, né, para daqui 10 anos? Como eu me vejo daqui 10 anos? Então é isso que a Amanda falou, às vezes você vai fazer plantão. Hoje eu sou estudante de enfermagem.
Por quê? Porque eu não quero deixar de atender parto. Mas para ser doula, eu preciso ter esse ritmo de vida. É muito físico, é muito intenso. Eu trabalho, eu estou desde o comecinho do trabalho de parto. A mulher teve uma cólica, ela vai ligar para mim. Puxa, eu tô com uma cólica aqui, você acha que é normal? Né? Desde o comecinho, são horas e horas e horas de assistência. Às vezes o médico vai participar da assistência lá no final. Sim. Né? Mas eu não, eu tô lá 15, 18, 20 horas com essa mulher. Eu falei, como eu faço isso ser sustentável a longo prazo? Talvez o que eu queira na minha vida é, daqui 10 anos, estar atendendo um plantão. Meu plantão acabou, vai embora. Sim. Então, eu vou ser uma enfermeira obstetra, porque eu consigo oferecer uma parte, né, dessa visão de ser doula, e é o que eu falo. Eu acredito que daqui a algum tempo eu vou ser uma enfermeira obstetra com uma visão muito ampla. Por quê? Eu fui a mulher que passou por violência obstétrica, eu fui a mulher que teve um parto respeitoso, eu fui uma doula por 16 anos e vou ser uma enfermeira obstetra. Então, a minha visão vai ser amplíssima. Sim. E aí, é isso, você escolher a tua vida e entender, vou traçar um plano. Puxa, para eu ser GO, para eu atender parto, a minha disponibilidade é 24/7. Eu quero dar isso? Eu quero muito, puxa, parto é o que faz o meu coração vibrar, né? É o que faz sentido para mim. Então, mas eu tenho, e eu sempre falo, o bônus tem que ser maior que o ônus, sempre. Deixou de ser... Se pra você não for, não faça, né? Então... Tá. A gente precisa começar a se encaminhar pro final. Mas ainda tem muita coisa que eu queria falar. Eu queria falar um pouco do momento do parto em si. Como tornar esse parto um parto mais humanizado, né? Que a gente já chegou à conclusão que esse termo talvez não seja mais adequado. Tanto a visão do médico, como o que fazer. Quanto a visão da doula, como participar, como ajudar. No momento do parto em si, pra gente poder finalizar falando, acho que do principal, né? E aí, prof, pode começar. Eu acho isso, assim, que o atendimento humanizado, ele envolve respeito, segurança e autonomia. Para mim, é o tripé, assim, de uma boa assistência. Quando a gente está falando em respeito, é a gente ouvir, respeitar as vontades dessa mulher, ouvir essa mulher, respeitar o que o corpo dela está falando pra gente, respeitar a fisiologia do parto, entender tudo isso. Quando a gente está falando de segurança, é uma medicina baseada em evidência, sabe? Eu sempre falo isso também para os pacientes lá no consultório. Por que eu atendo parto normal, vaginal? Por que é uma prioridade? É lindo? É lindo. Faz meu olho brilhar, faz meu olho brilhar. Assim, eu acho uma das coisas mais lindas do mundo. Eu acho uma experiência transformadora. Eu nunca pari, mas eu acho, assim, que faz toda a diferença na vida da mulher, sabe? Mas, além disso, parto normal tem menos risco para a mãe e para o bebê. E não sou eu que tô falando, tem estudo, tem evidência, sabe? É o OMS que tá falando, sabe? Parto vaginal tem menos chance do bebê ter neonatal, tem menos chance de fazer desconforto respiratório, de problema intestinal. A mãe tem menos risco de infecção, de sangramento. Então, a gente tem que pensar que tem muito benefício com o parto. E é por isso que a gente trabalha bastante a ideia do parto. Por isso que a gente insiste, Por isso que a gente insiste. E aí, a insistência... é um termo legal que você usou, porque também a gente não vai insistir ultrapassando nenhum limite, tem limite de segurança. A partir do momento que não é mais seguro, eu perdi todo o benefício do parto, né? A cesárea é um recurso, a cesárea é uma tecnologia. Que bom que ela existe, antes dela existir as pessoas morriam mais mesmo, que quando a gente precisa, a gente aciona essa tecnologia. O problema é que a gente faz o uso indiscriminado dessa tecnologia, assim como de outras tecnologias. Não é pra gente dar tela pra criança o tempo todo, mas às vezes você precisa de 1 minuto de paz, você deixa ela ficar no celular um pouquinho. A gente precisa saber quando usar essa tecnologia, esse recurso, quando bem usado, ele é maravilhoso. Sim. E é inclusive possível ter um parto respeitoso, com segurança e autonomia, sendo cesárea. Isso. Como eu faço isso? Como eu faço isso? Como eu fujo da cesárea em linha de produção? Se você tem essa visão, você nem vai cair nessas linhas de produção. Pronto, eu acho que não tem essa. Sabe o que eu tenho medo? De acabar migrando pro outro polo daquele vídeo da mãe tirando o próprio bebê na cesárea. Aquilo, o que é aquilo? Aquilo é uma loucura. Né? Uma loucura. Tá. Aquilo é uma completa loucura. Porque aí é que eu acho que a gente foi caminhando para um lugar, a gente tinha uma assistência muito médico-centrada. Sim. E para mim, o maior problema de tudo é ser uma assistência médico-centrada. Sim. E isso não só na obstetrícia, como em todas as outras áreas. Que aí tem a questão da autonomia.
A grande importância da autonomia da mulher é isso. Você deixar de fazer uma assistência médico-centrada, tecnocrática, e você passar a ter uma assistência ampla, que leve em consideração todos os aspectos da vida da mulher, sabe? A gente precisa levar em consideração o contexto social, econômico, cultural, da onde que ela veio, o que ela quer, o que ela está desejando. Qualquer pessoa que você vai atender como médico, não só obstetrícia, não só assistência ao parto, mas principalmente assistência ao parto, porque a mulher, ela já vem de uma violência. A mulher sofre discriminação desde o momento que ela nasceu mulher, entendeu? Sim. Então a gente precisa ouvir essa mulher e atender essa mulher dentro de um contexto de discriminação de gênero. Você tem que partir daí, sabe? Acho que eu vi uma reportagem esses dias, essa semana, que falava que por muito tempo a história o estudo da medicina foi pela anatomia masculina e que começou a se supor que tudo que saía diferente daquele padrão era culpa do útero, porque quem tinha útero era mulher. E aí se colocou a mulher nesse lugar de frágil e histérica e qualquer outra coisa por conta do útero. E ao invés de ir atrás de estudar o que realmente estava acontecendo ali. Só que por cima disso ainda teve outro fator agravante, que era que isso foi um benefício, entre muitas aspas, das mulheres brancas. Porque as mulheres brancas foram colocadas num local de fragilidade, enquanto as mulheres negras foram colocadas nesse local de super resilientes, resistentes e fortes e matriarcas, e que tem uma herança muito escravocrata nisso, né? E isso me fez pensar muito sobre o momento do parto, e aí eu queria trazer isso porque a doutora Amanda está fazendo a tese de doutorado dela sobre a diferença da assistência entre as mulheres brancas e mulheres negras, e isso, meu Deus, abriu uma caixa de Pandora de tipo, cara, e isso no parto, né? E esse preconceito no parto normal, na cesárea, de a gente ter uma tolerância maior com analgesia, só que ao mesmo tempo não explicar o porquê que a gente está deixando ela naquela situação, de a gente achar que tem muito da personalidade da mulher, ao invés do que é fisiológico e do que não é. Como que eu manejo isso, entendeu? Tanto com relação à cesárea, acho que minha pergunta ficou muito ampla, tanto com relação à cesárea, quanto com relação à analgesia também. Você percebe que só foi possível alguém ter uma teoria de que tudo que é diferente é por culpa do útero, porque já era um pensamento previamente machista, sabe? Essas coisas, tanto a discriminação de gênero, quanto a discriminação racial, né, quando a gente fala em racismo, elas são muito estruturais. Então, você não percebe que essas coisas estão acontecendo. E quando a gente fala que a mulher preta ou a mulher parda, negras é somatória de pretas mais pardas. Sim. Quando a mulher preta, a mulher parda, ela tem mais força, ela tem mais resiliência, ela precisa de menos medicação, você está associando uma coisa biológica que não é biológica, isso é social. A cor de pele, a raça, ela não é uma variável biológica, você não pode considerar essa variável, tanto em pesquisa, em estudo, como uma variável igual ao peso ou altura. Não é. A gente vem de uma sociedade historicamente racista. Da herança escravocrata, de antes, a gente vem o mundo é racista, o Brasil é racista, os Estados Unidos é racista, a Europa é racista, assim, a gente vem de um mundo racista, e quando a gente vai levar em consideração a cor de pele, não dá para você, não é biológico, é um fator, é social, não tem o que falar. E também a gente tem um conceito que chama interseccionalidade, que é um conceito que mostra que as vulnerabilidades, os fatores, na verdade, eles não ocorrem de forma isolada. Eles estão interseccionando, né? Eles estão se entrelaçando um com o outro. Então, sim, as mulheres pretas e pardas, elas também são mais pobres? São. Elas também têm mais dificuldade de acesso ao serviço de saúde? Têm mais dificuldade de acesso ao serviço de saúde. Mas elas também são discriminadas pela cor de pele, independente da classe social. E essas coisas se entrelaçam. Então, elas têm o maior conjunto de vulnerabilidades, que tem um efeito multiplicativo, muitas vezes, não só aditivo, mas também multiplicativo. Então, essa mulher, ela vai chegar para o serviço de saúde com medo, mais medo do que a mulher não negra, do que a mulher branca. Com menos informação. Com menos informação. Ela fez menos consultas de pré-natal, porque as mulheres negras fazem menos consultas de pré-natal. Tem um pré-natal de início mais tardio. As consultas duram menos. Elas fazem menos exames durante o pré-natal. Então, elas chegam com menos informação. Elas sabem que elas vão sofrer discriminação, porque elas sofreram discriminação a vida inteira. Então, elas já chegam para esse serviço com a percepção de que elas vão sofrer discriminação. E em trabalho de parto. E com dor, sabe? E com todo o outro processo que qualquer mulher passaria.
e muitas vezes sem suporte. Então, a gente tem muito dado, assim, na literatura, tem bastante evidência de menores scores de satisfação com assistência ao parto entre as mulheres negras e de menor assistência mesmo, pior assistência. Então, elas têm menos acompanhante, inclusive elas têm menos cesárea. Mas isso, elas têm menos cesárea e menos epísio. Mas isso num contexto de assistência, que a gente considera que a cesárea e a epísio são melhores, na verdade, elas têm uma assistência pior, elas estão sendo mais negligenciadas, né, durante a sua assistência. E como que você atende essa mulher sem levar tudo isso em consideração, né? Não tem como, porque tudo isso vai estar influenciando na sua assistência, né? Sim. E aí, falando um pouco sobre como tornar uma cesárea humanizada, eu acho que é só... Porque, como eu estava falando, tentando retomar... A gente quer falar tanta coisa, né? Tentando retomar um pouquinho. A gente caminhou, a gente veio uma assistência muito médico-centrada, muito tecnocrática, e acho que a gente quis caminhar para um outro lado que é muito válido, que é de você trazer autonomia para essa mulher, você trazer essa mulher para o centro da atenção, e de começar uma militância mesmo, que acho que quando tudo era mato em Campinas, e de você querer brigar muito, e aí também tem uma postura das pessoas que atendiam o parto, falar médico é tudo ruim, médico sempre vai querer operar, das mulheres terem medo de ir para o hospital, das mulheres terem, com toda razão, assim, de ver no médico a figura da pessoa que vai intervir, que vai fazer uma coisa ruim para mim, não vai ser legal, não vai ser bom. E aí você criou um negócio, e aí a gente começou a ir para um outro extremo, assim, que é tipo assim, então vamos fazer um parto assim, sem intervenção nenhuma, assistência, fica sem assistência também, sabe? A gente também não tá uma assistência legal quando você deixa de ter assistência nenhuma, uma pessoa que não tem nada também, sabe? E aí virou essa questão meio... Aí abriu espaço para muita coisa, sabe? Meio mística. Eu lembro de uma vez que eu atendi um parto que a equipe queria... A contração estava muito irregular, estava muito ruim, era uma indução, por hipertensão, por pré-eclâmpsia. Meu, olha que legal. Ela teve pré-eclâmpsia, a gente estava induzindo o parto dela, ela teve um parto vaginal, sabe? Super seguro, dentro do hospital, controlando a pressão o tempo todo, deu tudo certo. Mas a contração era uma indução, a contração estava meio meia boca e tal. E aí eu falei, acho que precisa de um pouco de ocitocina. Aí a equipe estava junto e falou, eu vou colocar um incenso de canela. Eu falei, tá bom, pode colocar um incenso de canela, mas precisa de ocitocina. Pode tipo ser assim, os dois. Porque senão ela vai cansar, chega um momento que você cansa a mulher. Porque ela tá com dor. É exaustivo. Tá difícil, é exaustivo, mas não tá eficaz aquela contração. Sabe? Tá curta. Não vai progredir. E aí não é uma questão assim de que eu quero intervir, pelo contrário. Pra ela evoluir pra um parto vaginal, pra ela não pedir cesárea daqui 5 horas porque ela tá cansada, eu preciso ligar uma ocitocina agora. Um pouquinho, geralmente dose baixa, quando é pra regularizar, você põe dose baixa. Meu, engrena e nasce, sabe? Porque daí eu não coloco ocitocina nessa hora, e assim, também, ocitocina não resolve tudo, porque eu acho que também tem isso, assim, sabe? E vem da nossa formação, eu fiz residência aqui, excelente, eu amo, não saí daqui até hoje, tá tudo ótimo, mas assim, a gente aprende um negócio também, que parece que tudo se resolve com ocitocina, mas também se você liga a ocitocina na hora errada, você distorce o parto. E aí não evolui, não vai pra frente também o negócio. Você tem que entender quando que você vai fazer cada coisa, por que você vai fazendo cada coisa, e pra isso você precisa entender fisiologia de parto, sabe? E biomecânica, e assoalho pélvico, e como que funciona um parto. Você precisa ter tudo isso, e você precisa ter uma experiência. Eu também acho que você precisa acompanhar uns partos sem querer que aquilo... Que eu acho que a gente quer que aconteça de um jeito, sabe? Eu quero que nasça em 3 horas, porque senão vai ter uma curva. A gente usou quanto tempo? A gente usou um partograma de 1960, feito com base na população do Uruguai, que tinha uma curva de alerta e uma curva de ação. A gente usou esse partograma caiu. O quê? Se não tiver ainda em vários lugares. Tipo assim, não faz o menor sentido aquilo. Não é porque eu sou contra a intervenção no parto, sabe? É porque não tem embasamento científico para aquilo, entendeu? Epísio. A epísio foi inventada para reduzir lacerações de grau 3 igual 4. Porque ela é uma laceração grau 2, controlada. Entre aspas, né? Ela é uma laceração controlada. A gente tem revisão Cochrane, mostrando que não reduziu a laceração grau 3 e grau 4. Não sou eu que tô falando. Não reduziu. Você criou um negócio... Cochrane. É a Cochrane. Sabe assim? Não sou eu. Parece que somos pessoas que entendem do assunto. Parece que eles estudaram um pouquinho isso. Sabe? E eu acho que a evidência científica dá respaldo pra gente atuar.
Mas eu acho que a experiência, o respeito à autonomia, é que amálgama, sabe? Sim. Essa atuação. Sim. Você tem um respaldo da literatura, mas a vida não é teoria, sabe? O marido é engenheiro, né? E ele fica falando que tudo é planilhável. Eu falo pra ele que a vida não é planilhável, a gente não planilha a vida, que ele quer fazer uma planilha pra tudo. Que bonito. O parto não é planilhável, a gente não pode usar também só a teoria o tempo todo, não dá. A gente precisa entender o que está acontecendo naquele contexto, levar em consideração todo esse contexto que eu já falei aqui também, social, econômico, cultural. A mulher tem crença, sabe? Tem religião, tem muita coisa que está ali na hora da sua assistência médica e principalmente da sua assistência ao parto. Você tem que levar tudo isso em consideração junto com o embasamento. Você também não tem que tirar as coisas da sua cabeça, sabe? Eu acho que tem que fazer aquilo, eu acho que tem que fazer isso aqui. E nada na vida é absoluto. Na medicina e no amor, nem sempre, nem nunca. Essa frase, originalmente, ela é em francês e rima, fica super bonito, mas eu não sei falar francês. Então, a gente vai falar aqui mesmo. Na medicina e no amor, nem sempre, nem nunca. Nada, tipo assim, nunca pode fazer uma analgesia, nunca pode fazer uma ocitocina, nunca, mas também, né, sempre tem que usar ocitocina, sempre tem que usar analgesia, sempre tem que usar uma cesárea, sabe? E quando a cesárea acontece nesse contexto, ela já é mais respeitosa. Você tá acompanhando o parto, você tá evoluindo. A gente tem que trabalhar com decisão compartilhada. Eu não escondo nada da mulher. Se eu tô achando que o parto não tá evoluindo de um jeito tão adequado, eu explico antes. A doula, uma boa doula, ela vai te ajudar a ter essa visão. Você vai falar assim, eu tô achando que não tá, então, mas você também tá achando? O que você tá achando? Não, eu acho que dá pra fazer tal coisa. Você fala, boa, não tinha pensado, vamos fazer tal coisa. Ou então, ela fala, não, eu também acho que não tá, vamos tentar isso aqui agora. Você decide junto, você toma uma decisão conjunta, você vai lá e divide como a gente tá pensando, que não tá indo tão bem. A gente pensou em fazer uma das simetrias de pelve aqui agora, você topa? Topo. A gente tá pensando que se não resolver com a simetria, talvez precise de uma analgesia. Né? A gente vai decidindo junto com a mulher. E aí, se por um acaso, ao longo do caminho, evolui para uma cesárea, ela participou, ela entendeu por que evoluiu para uma cesárea. E ela sabe? concordou, né? E a mulher faz parte da cesárea. Ela tá lá deitada, numa posição muito ruim, porque ela tá lá deitada, é muito passivo, né? Deitada, tem que medir a pressão aqui, pegar um acesso aqui. Mesmo que não amarre, pelo amor de Deus, não tem que amarrar ninguém, mas ela fica numa posição muito passiva, né? Na maca cirúrgica. Mas, eu converso, a gente tá começando a cesárea agora, tá bom? Tá bom. Você tá bem? A gente tá chegando aqui no útero, tá tudo bem? Agora vai sair um barulhão, que é o líquido saindo aqui, aspira, viu? Tu já viu o cabelinho, viu? Do mesmo jeito que a gente vê o cabelinho por baixo. Eu sempre faço essa piada do cabelinho. Eu falo, já nasceu um fiozinho de cabelo aqui. Pergunto pro companheiro se ele quer levantar. A gente fica sentado no banquinho, se ele quer levantar pra ver o filho nascendo. Às vezes a gente tem medo de pedir pra ele levantar e a gente fazer alguma coisa errada. E aí ele tá vendo a coisa errada que a gente tá fazendo, né? Aí, pois é. Tipo, não dá, né? Mas aí tem essa coisa do... Aí tem uma questão da medicina defensiva. E quando você tá compartilhando o tempo todo a decisão... Não tô falando também que eu nunca tive problema, viu? Sim. Já tive caso do marido ficar desconfiado, de não entender o que tá acontecendo, achar que tá fazendo as coisas erradas, o que tá acontecendo com a mulher, tá acontecendo aqui nesse parto, nanã. Eu vi que sangrou muito, sabe? Mas, banca, entendeu? Sim, sangrou muito, a gente fez isso pra controlar o sangramento, sabe? Esses dias a gente entendeu um parto, foi um parto vaginal depois de 2 cesáreas, e evoluiu pra uma cesárea de novo. E aí fez extensão de segmento, quase rompeu o útero, não tinha nenhuma dúvida da indicação de cesárea, foi uma cesárea super difícil, teve lesão de bexiga. Eles ficaram assim, como assim? Eu contratei você para um parto normal, você operou, e ainda lesou a bexiga, e aí virou um negócio assim. E, se fosse há um tempo atrás, eu fiquei chateada. Lógico que chateada, também não queria que tivesse operado, também não tivesse lesado a bexiga. Mas se fosse um tempo atrás, eu ia sentar na minha cama e chorar. Eu falei, eu sou a pior pessoa do mundo. Agora eu chorei. Mas eu não sou a pior pessoa do mundo. Eu fiz uma assistência, aconteceu isso, e realmente a gente indicou a cesárea. Realmente lesionou a bexiga, a gente consertou, a gente estruturou a bexiga, a gente colocou uma sonda, fez o acompanhamento, eu chamei o logista falou que tava tudo bem, tá tudo bem. É isso, sabe? Tá tudo certo. Então, fica muito diferente. A cesárea humanizada não tem que ninguém pegar o bebê, isso contamina uma infecção. Para de ser louca. Cesárea humanizada nem tem que ter o campo de plástico lá, eu também acho que o campo de plástico... você pode oferecer, né? Mas você pode oferecer, você quer o pano de plástico? Quer? Fazer um túnel, colocar o bebê. O túnel é muito melhor que o plástico. O plástico você não pode fazer túnel depois. O plástico eu finjo que eu não sei usar. Eu não sei usar, eu jogo fora o plástico. Pra conseguir fazer o túnel. E o bebê fica junto da mãe. O bebê vai direto pro colo da mãe. Então fica totalmente diferente e seguro, sabe? Isso é muito importante, assim. A gente não faz loucura.
sabe? Ai, você atende parto normal, então você faz loucura. Uma questão que as mulheres trazem muito, assim, tá, eu tô me preparando pro parto normal, mas e se tiver um momento lá que eu não quiser mais prosseguir, eu posso? Pode, Claro que você né? pode. Teve um parto que eu e a Amanda atendemos e, assim, tava nascendo o bebê. A Amanda alocou um vácuo, entendeu? Até que chegou um momento que essa mulher falou, eu não quero mais, eu não quero mais. E não era um não quero mais de, tipo, tá nascendo e é isso, e não. Eu consegui identificar naquele momento e a Amanda tava ali na parte técnica do cuidado de, tipo, tá nascendo, tô vendo a cabeça aqui e é a parte dela, né? É o escopo do trabalho dela. E eu tava ouvindo essa mulher, eu não quero mais. E eu falei pra ela, lembra desse parto? Você Amanda, não pode querer mais do que ela. Ela não quer mais. Ela não quer. Não tá nascendo. Agora. Aí a gente conversou, deu uma meia hora pra gente conversar. Eu falei assim, você quer dar um tempo pra ver se o seu bebê nasce? Porque daí ela falou assim, sim, se não nascer em meia hora eu não quero mais. Tá. E ela conseguiu ter, então, essa autonomia. Uhum. Eu acho que é isso, a gente dá autonomia também, né, dentro do que é seguro, claro, né, porque se não tivesse seguro, eu tenho certeza que a Amanda ia agir, mas dentro da segurança do parto, e eu sempre falo isso no pré-natal, né, sim, a sua autonomia, ela existe, mas quando o risco se sobrepõe a essa autonomia, né, então, enfim, é o médico que vai Não é dizer, desrespeito à autonomia, não né? não é. Quando o risco sobrepõe, e ela tá Isso. orientada sobre isso também, e ela tá entendendo. Porque você não chegou do nada, porque também isso acontece muito, né? Tá indo tudo muito bem, do nada, aí uma sala de urgência tem que sair correndo. E a pessoa fica sem entender o que tá acontecendo. Sim. Aí isso fere a autonomia, por mais que tinha uma indicação real de cesárea naquele momento. Mas não Se foi você tá conversado, né? explicando o tempo todo, olha, tá vendo isso aqui, tá vendo isso aqui? Entre desacelerar, você sabe disso, entre desacelerar de um jeito que você tem que operar e indicar cesárea, você tá vendo, é raro, acontece, mas é raro, assim, uma desaceleração do nada que você indicou uma cesárea correndo, assim, acontece, assim, geralmente dá uma aceleradinha primeiro, você já canta a bola, né, você já fala que tá acontecendo diferente, sabe? Às vezes eu até falo, olha, a gente pode continuar, mas existe uma chance daqui meia hora a gente sair correndo, ser uma cesárea de urgência, talvez se a gente for uma cesárea agora é mais calmo, o que você prefere, não tem, sabe? A gente tá na segurança ainda, mas eu não sei por quanto tempo vai manter essa segurança. Então, você indica em outro contexto, sabe? Então, eu acho que isso, pra mim, torna o atendimento humanizado. Não as firulas, sabe? Concordo. Gente, eu preciso realmente caminhar pra gente finalizar o episódio, mas assim, eu tô besta com o tanto que eu aprendi hoje. De verdade. Tô me sentindo muito honrada de ter tido vocês duas aqui. Acho que foi um dos episódios que eu mais aprendi. Tô ansiosa pra chegar e botar isso em prática. Talvez não seja, eu não trabalhe com atendimento ao parto mesmo na minha vida profissional. Tá tudo bem. Eu gosto muito de gineco. Mas com certeza meus próximos partos vão ser bem diferentes a partir de agora, se eu tiver autonomia pra isso, né? Mas, enfim, muito, muito, muito obrigada. Tem mais alguma coisa que vocês querem falar para complementar? Alguma das duas? Não, eu acho que na minha visão do que é humanizar o nascimento, né, eu concordo com tudo que a Amanda disse, né, eu acho que a visão é exatamente a mesma, né, de autonomia da mulher, de respeito às evidências científicas, de individualização ao atendimento. Não basta só ter evidência, mas individualizar esse atendimento, né? E o meu desejo maior é que a gente conseguisse realmente ter uma equipe transdisciplinar, onde a gente conseguisse, né, atender essa mulher na integralidade dela, né? Por exemplo, o meu sonho da vida é eu ter uma consulta de pré-natal com essa mulher, ela me trazer uma questão importante e eu ter acesso a esse obstetra e falar assim, olha, aconteceu isso, isso e isso na consulta hoje, eu estou um pouco preocupada, né? Para a gente ter essa troca. Às vezes é possível, às vezes não. Por exemplo, quando eu trabalho com a Amanda é super possível. Puxa, veio na consulta, aconteceu isso, você está sabendo disso? Porque estamos todas atendendo essa paciente. O que ela fala para mim, às vezes, não é o que ela vai falar no teu consultório, porque ela não sente essa abertura, mas é importante que você saiba, né? E que cada um tem ali, como eu falei, o seu papel, né? Só queria também dizer, eu falei muito sobre a formação da doula e tudo mais, não é uma crítica, tá? Não quer dizer que as antigas é que são as boas e as novatas não são, não. Nós temos doulas Conservadora, novas. conservadora. Não, de forma nenhuma, né? O que eu tô dizendo é que existem doulas recém-formadas que são excelentes, né? Que têm uma visão crítica e têm uma visão do seu papel, realmente, do que é o seu papel.
mas que a gente precisa de uma formação melhor, né, e de uma regulamentação. O atendimento multidisciplinar de verdade, sabe? É aquele que entende o papel de cada profissional e entende a importância do outro profissional naquele atendimento também e o seu limite, sabe? Porque por mais que eu possa ter uma postura acolhedora, eu também acho que eu tenho essa capacidade, o médico de modo geral, né? Tem a capacidade de acolher, de dar suporte, de dar apoio, de ouvir essa mulher, o que ela tem para te dizer, mas é aquilo da formação. A gente tem uma formação diferente, a gente aprendeu a dar diagnóstico de conduta, a gente tem um jeito de... nesse trabalho da minha tese de doutorado, eu tinha uma parte de entrevista aberta. E aí você tem que fazer uma entrevista, você tem que falar, conte-me sobre o seu parto. E as primeiras entrevistas foram anamnese, sabe? Assim, e aí, no grupo de pesquisa, tem psicólogos. E elas falam assim, Amanda, tem uma anamnese. Você pergunta por que ela teve cesárea. Por que foi cesárea? E não é isso que você quer saber. Você quer saber a experiência do parto dela, né? Então, a gente tem... por mais que tenha esse acolhimento, você tem uma postura diferente. Por mais que a mulher confie em você, ela às vezes vai dar a resposta que você quer ouvir. Ela tem que entender se é certo ou se é errado, o que ela tem que te falar. Por mais que você construa um super vínculo, a conversa é diferente. Então, muitas vezes eu falo com a Vale, tipo, eu tô pensando em induzir. E eu preciso entender o que significa indução para essa mulher, sabe? Como que eu abordo isso? Eu tô pensando em induzir. Como que você acha que ela vai aceitar a ideia da indução? Como que vai ser? Principalmente quando tem parto anterior, tem uma história anterior mais traumática. E ela fala, eu acho isso. Acho que ela vai aceitar. Se você falar sim, acho que vai ser melhor. Tem os fantasmas, né? Então, a gente... olha que trabalho legal. A gente vai induzir. Tá? A indicação foi médica de indução. Tem que induzir. Mas, para eu abordar essa paciente, porque eu sempre falo isso até para os alunos, para a paciente aderir à sua conduta, se ela não está aderindo à sua conduta, você está errando. Quando a pessoa não está aderindo por algum motivo, você tem que entender por que ela não está aderindo e você tem que adequar para ela aderir, né? E aí você vai lá e conversa com outro profissional que tem outro olhar, porque ela não está lá com olhar técnico. Ela tem outro olhar, totalmente diferente. Então, a pessoa vai conversar com ela com uma outra cabeça, assim como eu tenho uma cabeça para pensar, a paciente fala com você de um jeito diferente, porque ela sabe que você tem uma formação e que a dor tem outra formação, né? Então, você consegue complementar e outro entender seu limite, sabe? Porque você tem outras coisas para se preocupar de verdade. E se você quer se preocupar com tudo, você quer abraçar tudo, aí você é profissional que vai acolher também. Não precisa contar dor, não, porque eu te acolho, eu te apoio. Tem horas, quantas vezes eu fiquei tão envolvida, assim, emocionalmente. Tá tudo bem, eu já fiz essa reflexão comigo, mas eu sempre me envolvo emocionalmente, tá tudo bem. Mas quantas vezes eu demorei pra tomar uma decisão, porque eu tava pensando assim, ai meu Deus, ela vai ficar muito triste com isso. Que é isso, da Vale me chamar no canto e falar, Amanda, ela não quer mais. Porque eu tava tão ali envolvida emocionalmente que eu tava deixando a parte mais técnica de lado. Então, se você tem alguém que complementa o seu trabalho, você consegue fazer o seu trabalho muito melhor feito, cumprir a sua função. Isso que é multidisciplinaridade de verdade. Você consegue cumprir a sua função melhor, porque tem outra pessoa que tá mais preparada que você para outra função, que tá cumprindo a função dela também, sabe? Acho que esse é um sonho mesmo. E eu acho que assim, se todo mundo que tá atendendo o parto pensar e eu falo como uma mulher que pariu 2 vezes, tá? Esse dia a gente nunca mais vai esquecer. Esse dia, você pode esquecer vários dias na sua vida, vários. Mas esse dia você nunca vai esquecer dos detalhes, assim. Então, assim, você tá marcando essa mulher na vida dela, tanto o físico dela, quanto o emocional dela para sempre. Ela vai lembrar desse dia com alegria ou com tristeza, né? Eu falo assim, ninguém merece lembrar do dia do nascimento do filho com tristeza. Né? Quando um filho pergunta, mamãe, como é que foi o dia que eu nasci? Você tem que mentir, que você estava feliz. Quando, na verdade, era um terror aquilo, você só queria que acabasse. E eu senti essa experiência 2 vezes, tanto de uma forma quanto da outra, sabe? E é completamente diferente, completamente diferente. Se a gente pensar que essa mulher, ela não basta ela sobreviver ao parto, como que ela está vivendo o parto dela? Ela tem que viver esse parto. Ela está tendo suporte, ela está tendo apoio, ela está tendo o seu melhor. Você tem o seu melhor ali para oferecer. E não é vir aqui dar um abracinho, não. É você oferecer o que você tem para oferecer, mas pensar que tem outros profissionais que também podem te ajudar a você oferecer aquilo que você tem de melhor, né? Sim. Ai, gente, muito obrigada. Eu tô não emocionada. Deixa a gente falar mais nada. Não fala que é complementar, senão a gente vai ficar mais meia hora. Não, mas eu achei que foi ousado querer fazer esse tema num episódio só. Mas tudo bem. Chama de novo que a gente fala de outra Eu chamo. Eu tô emocionada, de verdade. Eu achei que essa conversa foi linda.
eu tô muito feliz. Obrigada. E para todo mundo que tá vendo ou ouvindo a gente até agora, muito obrigada por ter ficado até aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu. Eu vou deixar, como sempre, um material de estudo complementar no Drive, no link que vai ficar na descrição, tanto no YouTube quanto no Spotify. Valentine e doutora Amanda que me ajudaram a montar, não foi só da minha cabeça. E eu vou deixar também, por favor, o link do formulário. Por favor, gente, preencham. Para que vocês respondam sobre a aplicabilidade do podcast como ferramenta de ensino e eu consiga terminar o meu mestrado. Eu preciso de dados, por favor, gente. Muito obrigada, um beijo, até a próxima. Muito obrigada. Obrigada.